Tudo começou com um sonho, que se tornou real. Ser mais que um supermercado, fazer parte da vida das pessoas. Crescemos por Niterói com respeito e vontade de servir bem. O real é o sorriso no caixa, o pão quentinho, a fruta fresquinha, é vizinhança, é encontro, é carinho no dia a dia. Supermercados Real, presente na sua vida. Oi, galera, começa agora mais um episódio do 3A Pode Mais, o podcast da 3A Eventos, que tem uma lenda do iatismo conosco. Currículo pesado, Armando, Karen, tudo bem? Esse é de pesado mesmo. Rapaz, esse aí é de peso. Não é? Tive que anotar aqui, cara. Olha só, Karen, tetracampeão mundial, recordista de medalhas olímpicas pelo Brasil, 5 em 6 edições disputadas, 2 ouros, 2 bronzes, 1 prata. Também ganhou Pan de 83, America's Cup, Volvo Ocean Race, vários títulos. Torben Grael, o pai da Martini, pai de uma bicampeã olímpica, técnico da seleção de vela. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazerzaço. Niterói, só um celeiro de craques, né? Temos um aqui impressionante, e né? Um cracaço também, né? Essa água de Niterói é boa, não é? É boa. E aqui da nossa Marina, hein, Karen Casaline? Você que também é da vela, mas esse aqui é uma referência para todos nós. É um atleta mundialmente conhecido. O Marcelo, que esteve aqui, seu grande parceiro, disse que lá fora você tem reconhecimento maior do que aqui no Brasil. Já começo com essa pergunta. Você acha mesmo que lá fora você tem mais, assim, a galera te gosta mais de você, conhece mais, você é mais ovacionado? Na Itália tem mais reconhecimento do que aqui, porque eu fiz 3 edições da America's Cup, lá com o time Luna Rossa, que é o time da America's Cup da Prada, né? E teve muita exposição, principalmente na primeira, que a gente foi à final, aí teve muita exposição. Né? Por falar em exposição, deixa eu lembrar que o nosso podcast tem patrocínio master do Supermercados Real, Powerade patrocinando também, Botequim do Japa, Irmãs da Terra e Barcelos Esportes. Então, Barcelos Esportes tá nessa, Armando? Vamos lá. Vamos embora. Bom, cara, perguntar as coisas pro Torben é sempre complicado, né? Porque, dá para perguntar o que você quiser de vela que o cara vai saber. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é fundamental, até porque ele tem o projeto Grael, né, que forma novos velejadores, né, e principalmente forma novos cidadãos. Mas, assim, o que falta hoje dentro do esporte brasileiro para aparecer um novo Grael? Bom, acho que o principal nosso sistema educacional é muito falho, né? Falho no aprendizado normal das coisas, as pessoas, mesmo frequentando a escola, aprendem pouco, né? E a gente não tem esporte nas escolas, né? E isso aí é uma falha muito grave, né? E a maioria das escolas em cidades grandes nem tem área para fazer esporte, teria que se fazer acordos com clubes, com locais que se pudesse fazer a prática, senão é difícil. Mas você acha assim, se a gente tivesse mais adeptos da vela, por exemplo, o que eu vejo lá, né, que a gente convive lá no clube, e eu vejo que são poucos adeptos ainda para você poder extrair uma quantidade, da quantidade você extrai a qualidade. Então eu vejo pouca gente engajada hoje na vela. Falta um incentivo das federações das confederações também para poder fazer mais competições. Como é que funciona? Como é que seria uma captação ideal dentro do seu prisma para poder se captar mais gente, para que chegue mais gente, para que possa se extrair campeões da vela? O Brasil é até um case a ser estudado, porque a gente tem muito resultado por o número de velejadores, entendeu? Então, assim, alguns motivos ajudam isso, né? A gente tem uma boa estrutura de clubes, os clubes no Brasil são bons, promovem o esporte, tem escolinha, tem uma transmissão de conhecimento através de gerações, né? Que são os clubes europeus, por exemplo. Eles não têm a sede, essa coisa que a gente tem aqui. É uma associação, mas não tem a sede. Então, as pessoas se encontram ali, marcam as coisas, mas cada um leva o barco para casa e tal. Então, tem pouco esse relacionamento forte que a gente tem nos clubes. Que isso
favorece um pouco. A gente pode fazer o esporte também 360 dias por ano. Sim. Né? É porque a gente tem uma costa enorme, né? Então, potencialmente, pô, a gente tem 8 mil quilômetros de Potencialmente, costa. o esporte podia ser muito maior, né? E o esporte vem crescendo agora numa área que está desenvolvendo muito, que é a parte de kite, foil, essas partes mais Novas, atrativas para os jovens, né? São mais emocionantes, mais dinâmicas, né? E isso está crescendo muito lá no Nordeste, principalmente na costa norte. Sim, o né? vento lá é bem forte. O vento é bom para caramba, é num sentido bom para a prática do esporte. Né? Então, isso está aumentando muito a prática lá. Inclusive, muita gente de fora frequenta já aquela área ali. Então, isso é bom, porque o esporte ele era muito radicalizado, Rio, São Paulo, Sim. um pouco Porto Alegre, Mas Florianópolis. isso pode ser também por conta do preço de barco, essas questões, porque, obviamente, o eixo econômico ele é mais aqui Rio-São Paulo, né? Mas eu acho que é onde teve mais imigração europeia, que teve né, maior presença de pessoas de fora praticando o esporte, que incentivou essa participação maior. A gente tem um pouco um polo em Salvador e Recife, né, mas é mais a vela de oceano do que a vela de competição, a vela olímpica. Né. Agora, o potencial que tem o Brasil, com a costa que tem, com os reservatórios, os lagos que tem, é imenso. Mas, né? Podia ser uma coisa muito maior. Né? Eu, traçando um paralelo para o meu esporte ou para um esporte de corrida, né? Por exemplo, vamos pegar a corrida aí. Teve a corrida da ponte ontem, né? Até o nosso campeão aqui completou a prova lá, espetacular. Mas você vê que hoje a gente tem vários adeptos hoje, cara. Se a gente for fazer um censo de corredores hoje no Brasil, eu chutaria alguma coisa em torno de 5 milhões para cima, de pessoas que correm, não necessariamente para performance, mas que correm por correr. Mas dessas 5 milhões ou mais, que eu não tenho esse dado aqui para dar, mas daí saem né, os grandes corredores aqui do Brasil, que eu acho que deveria até ter melhores corredores. Mas você pega um caso do triatlon, que é a mesma coisa. Né? Então, é muito assintótico a quantidade de competições que existem para aquela modalidade. A natação, a gente tem bons nadadores. Existe uma renovação constante de bons nadadores, de bons corredores, de triatletas mais ou menos. Existe ainda uma deficiência né, na formação de novos atletas em termos de performance. E na vela, eu vejo assim, eu sei que existem várias competições, eu estou sempre presenciando várias regatas que acontecem né, na Bahia, mas eu vejo sempre as mesmas pessoas correndo as mesmas regatas com as mesmas quantidades de atletas. Posso acrescentar? Às vezes as mesmas famílias tradicionais como a sua. Sim. Né? Passa de geração para geração. Não, mas o conhecimento, sem dúvida, passa, né? E encurta o aprendizado. Né? Mas esse foi o gancho que a gente pegou com o Projeto Grael, dar mais oportunidade a gente que não é da estrutura formal, que são os clubes. Né? Porque quem é o nosso público? É o pessoal da escola pública de ensino. Sim, lá do Projeto Grael. Em teoria, né, o cara que tem recurso e frequenta escola particular tem condição de ser sócio de clube. Uhum. E aí pode frequentar as escolinhas do clube. O pessoal da escola pública já tem mais dificuldade. Então, foi esse o que a gente botou de público do projeto. Assim, falando a respeito, antes de começar a falar da sua trajetória aí no esporte, vamos aproveitar o gancho e falar do Projeto Grael, que eu acho que assim, um projeto maravilhoso, que a gente vê poucos projetos sociais fazendo o que vocês fazem. Porque eu vejo o Projeto Grael pensando muito além do que só ensinar e motivar o esporte e tudo. Eu vejo as pessoas, as crianças, adolescentes, saindo dali com uma formação e já entrando no mercado de trabalho. Então, assim, o trabalho que vocês fazem lá né, é muito, muito bonito. E acho que vale a pena você contar né, um pouco mais do projeto. Ele nasceu como uma simples escola de vela. Era na praia, ali onde é a base do catamarã, hoje que em Desferidos. E aí, quando o catamarã veio para lá, a gente acabou... eu acabei comprando aquele imóvel lá onde a gente está hoje. Jurujuba, né? Uma casa lá que acabou virando uma marina, né? E aí, com a estrutura lá, né, a gente começou a desenvolver cursos profissionalizantes, porque o desafio né, não era só ensinar a velejar, era ensinar a velejar e manter os jovens no esporte.
Então, quando a gente começou e só fazia ensinar vela, a gente tentava acordos com os clubes e tal, para eles frequentarem e tal, mas não ia muito avante, porque eles não eram conhecidos, o instituto ainda não era conhecido. Hoje é bem diferente. Eles ficam muito mais tempo conosco, porque eles fazem natação, a iniciação à vela, depois fazem um curso já para competir, aí depois fazem cursos profissionalizantes, carpintaria, de mecânica e veleria e outras coisas. Então, eles ficam um período muito maior, né? Como tem todo um acompanhamento por trás disso, você acaba tendo Quantas pessoas, né? Quantos alunos, deixa eu chamar de alunos, né? Quantos atletas você abriga lá? São 500, Olha isso, cara. 500 alunos por semestre. Olha isso, cara. Que legal. E com isso, né, depois a gente foi colocando devagarinho o pessoal, o Clube Naval apoiou bastante, continua apoiando, e aí eles começaram a ficar conhecidos, que são bons tripulantes, e aí o pessoal começa a procurar tripulantes lá no barco, porque a vela de oceano, que é essa vela de cruzeiro que você estava se referindo, o pessoal tem um barco, né, mas é difícil de formar tripulação que queira correr sempre. E os garotos é o outro lado, eles não têm o barco e estão querendo correr. Então é juntar um lado no outro. Entendi. Né? Agora que a gente está assim, super bem conceituado, é muito mais fácil. Né? O começo foi mais difícil. Mas a garotada é muito dedicada, muito profissional na atitude. Né? Isso agrada as pessoas que chamam para velejar e aí vai abrindo portas. Já a gente tem... Agora, eu sei que o foco não é formar grandes competidores, é o social que você falou, e se for mantiver no esporte, beleza. Mas algum já foi para a vela olímpica também? Que se destacou, que cresceu ali, começou no Projeto Grael? O Samuel foi proeiro do laço, foi campeão mundial de Star. Olha isso. Né? E a gente tem vários velejadores com excelentes resultados. O foco realmente é mais cidadania, né, e dar oportunidade do que o resultado esportivo em si. Sim. Né? Mas aí depende das pessoas. Exatamente. E tem aquelas pessoas que realmente têm aquela força de vontade que quer, e aí vai. Pô. É o que eu falo sempre, cara. A gente tem que abrir a porta. Campeão você não inventa. Campeão você descobre, ele faz o polimento. Você não vai inventar campeão. Seu grande parceiro Marcelo teve aqui e disse que começou na vela por acaso. No seu caso, já de uma família, seus tios, família Schmidt, depois vocês mudando aí para o sobrenome Grael, seus irmãos também, uma ligação muito forte com Niterói, mas você não é daqui da cidade, né? Você nasceu em São Paulo e foi radicado, depois veio para cá. Como é que foi essa sua vinda para Niterói e o início? Já com 5 anos, você já começando a velejar ali, criança, como é que foi inspirado pela família? A parte de vela é a parte da minha mãe. Meu avô era dinamarquês, emigrou no princípio do século passado para fazer uma obra de engenharia, se apaixonou pelo Brasil e a mulher não quis vir, ele largou a mulher lá e veio para cá, conheceu minha avó aqui. Minha avó veio da Polônia, entre as guerras, sozinha com 18 anos, e aí se conheceram aqui e formaram família aqui. Então, esse é o lado que é da vela. Embora meu avô, embora seja dinamarquês, não se dedicava muito à vela na Dinamarca. Ele fazia equitação. Ele chegou aqui e se apaixonou. Baía de Guanabara é uma baía bem diferente do que a gente tem hoje. Né? E aí começou a praticar o esporte e depois vieram meus tios e tal. Meu pai era de Dois Córregos, no interior de São Paulo, militar, paraquedista, velejava em 3 dimensões, como ele gostava de falar. E a gente nasceu, eu e o Axel, lá em São Paulo, porque ele estava servindo lá na época. Aí o Lárcio acabou indo para lá, porque os 2 primeiros já tinham nascido lá e nasceu lá também. Mas a gente morou pouco lá, a gente morou pelo Brasil todo, Uruguaiana, Brasília, Belém. Né?
E aí eu comecei a velejar, né, através do meu avô, né, todos nós, né? E ele me deu meu primeiro barco e tal, mas era uma coisa bem lúdica ainda. Eu comecei a competir mais assim de vela no período que a gente morou em Brasília, né? Tem um centro muito bom de vela lá em Brasília, no Lago Paranoá, e o Yacht Clube de Brasília apoia muito a vela, foi lá nesse período que eu comecei a competir. Depois vim fazer a universidade aqui na UF, e aí comecei a correr de tripulante dos meus tios, aí peguei muita bagagem com eles, né? E depois, quando eles pararam, eu segui em frente. Me dá um nome importante na tua formação aí, como velejador competitivo. Bom, na minha época, assim, o ídolo maior era o Paul Elvström, que é um dinamarquês que tinha 4 medalhas de ouro olímpicas, né? E aqui no Brasil eram os tios, né? Tinham sido tricampeões mundiais, tinham ido para 2 Olimpíadas, né? A gente se espelhava muito neles, assim. Sim. E aí foi através dos seus tios, então, que veio todo esse conhecimento, porque eu vejo assim, Torben, por mais que as pessoas passem conhecimento, mas isso é 20%, né? 80% é você que tem que construir. Não tem jeito, é você pegar o que você aprendeu, os bota na prática, vamos chamar assim, traduz o que você aprendeu para a prática e cria, né, a sua própria formação dentro do seu esporte, que é o que vai fazer você ter o seu diferencial, que no teu caso ninguém tem tantas medalhas olímpicas por acaso, né? Você com certeza teve uma percepção que eu chamo, né? Existem vários tipos de inteligência. Existe a inteligência cartesiana, existe a inteligência emocional, a espiritual, e existe a inteligência esportiva, que é o que faz você captar todo esse conhecimento que você amealhou, né, das pessoas e traduzir no seu próprio conhecimento e botar isso em prática. Então, assim, dito isso, como é que funcionou a passagem desse conhecimento para os seus filhos? Porque eu vejo o Marcos, né, que é o seu filho, e a Martina, que eles, respiram vela igual a você, né? E a Martina foi bicampeã olímpica. Como é que foi a passagem desse conhecimento para eles? Como é que isso aconteceu? Isso foi naturalmente ou realmente você botou eles para treinar de uma forma diferente? Como é que funcionou? Não, foi bastante natural, para dizer a verdade, porque eu assisti um pouquinho, né, os meus primos, né, e como meus tios puseram um pouquinho de pressão em cima deles para seguir na viela e tal, e eles foram bem na viela, mas faltou aquela garra mesmo, aquela coisa de seguir em frente, né? E aí a gente com eles foi muito mais leve, né? Eles começaram a velejar, já para não ter pressão, eu fiquei bem distante, assim, quem acompanhava mais era a Andréa, minha esposa, e a gente ia muito passear, né? Para Angra, Cruzeiro, eles iam junto e tal. Mas, assim, depois que não começaram a velejar de optimista e tal, era um negócio assim mesmo, bem leve, né? E eu acho que ajudou muito, né, eles pegarem o gosto, foi um grupo. Tinha um grupo muito bom na época, que é uma coisa que falta no nosso clube hoje, né, de jovens, de crianças, que foi para frente junto. Desse grupo aí, uns 5 ou 6 foram para a Olimpíada. Olha isso. Né? Então, acho que a presença deles no grupo foi muito importante, porque incentivava, né? Acho que quando você tenta fazer uma criança fazer um caminho sozinho, não é impossível, mas É mais difícil. é mais Não, difícil, eles tiveram, é muito mais gostoso alguns com a exemplos, patota, se divertindo com e tal. certeza. Você teve esse grupo também? Teve, a gente tinha Os tios, né? Mas tinha eles ainda eram... mais na época, né? Acho que tinha mais jovem fazendo. Esse é um dos problemas de hoje, tem pouca gente fazendo. Mas era bem legal na época, né? E aí depois a parte de ir em frente, de carreira, É o próximo passo, né? de tentar a Olimpíada, campanha olímpica, essa coisa. Aí, quando eles no Optimist lá se deram conta que gostavam de competir, porque tem quem gosta e tem quem não gosta. Sim. Né? O Axel, por exemplo, gosta de velejar, mas
não tem aquela veia competitiva, né? Então, até quando eu vou velejar com ele, eu fico meio... Dá problema. Ele tá ali, tá vendo a nuvem. Tá curtindo o momento. Igual eu tava correndo na ponte, ele era no meu ritmo. Então, aí eu fico nervoso, né? Porque ele não está concentrado. Então, é diferente, né? E eles curtiram essa coisa da competição, né? E foram em frente. Os dois foram. Eu acho que pra você 3 acabou de Olimpíadas. responder algumas perguntas que me pediram aqui. Mas por que ele nunca competiu assim, Olimpíada com Lars e tal? Talvez seja por conta disso. Ou também a característica física que o Marcelo falou aqui pra gente, que ele era mais parrudo e tal. E na classe Star que vocês tinham, tinha que ter esse equilíbrio, né? Também, e isso já né, na segunda sua campanha olímpica, que você começou, na verdade, em 84, 88, ele já não era parceria com o Marcelo, Mas né? o caminho natural não é o que eu fiz. Eu fui correr de Solin, que já é uma classe que era para pessoal já mais, vamos dizer assim, com mais experiência. Porque a gente não tinha grana para fazer campanha olímpica. E no Solin, correndo junto com o Daniel Adler e com o Ronaldo Senft, aí a gente teve a campanha foi bancada, né? Os nossos pais ajudaram um pouquinho, mas basicamente o pai do Daniel ajudou muito, né, com as despesas. Então foi a maneira que a gente encontrou. O Lars foi correr de Tornado, que era uma outra classe super tecnológica para a época, né? Não é uma classe normal da pessoa começar em Jogos Olímpicos. Normal é começar no fim, hoje em dia num laser, num barco, são mais simples, mais baratos. Mas a gente não tinha como fazer numa classe juntos, então a gente foi Cada um com encontrando o Agora caminho. me diga uma coisa, sua foi primeira esse. Olimpíada, então, 84, Los Angeles já foi prata, já foi medalha, Foi medalha de prata. né? Já chegou grandão, né? Já 88 também veio medalha e depois você mudou para Star, né? 88 já foi no Star, só que não Já. foi com o Marcelo ainda, fui com o Nelson Falcão. O que aconteceu, a gente continuou competindo de Solin até 87. Né? Só que na campanha de 84 a gente treinou bastante e se dedicou bastante. Depois de 84, o Daniel estava estudando educação física lá na Escola de Educação Física do Exército. O Ronaldo foi morar em Salvador, na Bahia. Pô, ficou super difícil de treinar, cara. E a classe já não tinha muita classe no Brasil. A gente treinava aqui, depois ia competir lá fora. Então, a gente ficou sem treinar aqui. Quando ia competir lá fora, pô, o resultado começou a ficar mais difícil e tal. E aí o Nelson chegou, pô, vamos fazer de estar, não sei o quê. A gente, pô, em outubro de 87, resolveu fazer a campanha de estar. E acabou dando certo. A gente correu o Mundial na Argentina, ficou em quinto, e ganhou a eliminatória, que foi em março, lá em Búzios. E aí fomos para a Coreia. Coreia, a gente liderou a Olimpíada até a sexta regata. Na sexta regata, a gente quebrou o mastro. Putz. E aí acabamos ficando com bronze. Poxa. Mas foi... Mas foi outro. Marcelo falou pra gente que correr mundial é muito pior que a Olimpíada, é isso mesmo? Cara, é tecnicamente mais difícil, porque mundial é aberto. Sim. Então você tem 10 americanos, 8 alemães, um monte de italiano, tem um monte de tudo. É mais difícil, né? Tem 100 barcos contra 15, 16 na Olimpíada. Entendi. Né? Só que a Olimpíada é uma competição diferente, cara. Ela acontece a cada 4 anos. Sim. É muito mais tenso. Você está defendendo o país. Ela tem, Verdade. ela tem Tem todo um status. a mídia atrás, a cobrança, não sei o quê. E tem gente que vai bem na pressão e tem gente que Prefere. não aguenta a pressão. Tem nego que ganhou o Mundial e tal, e chega na Olimpíada e não consegue resultado. Entendi. E a gente fez bons resultados em mundiais. A gente tem no Star, a gente ganhou um mundial só, mas foi segundo 5 vezes, foi terceiro 2, 3 vezes, foi quarto, quinto, um monte de resultado aí. Mas aí chegou 92, no primeiro ano da parceria, vocês não conseguiram medalha, né? Mas continuaram firmes juntos. O que deu ali que de repente faltou?
faltou apoio. Porque depois de 88 foi a primeira Olimpíada com patrocínio, foi em 92. A gente não tinha patrocínio, né? Então, para pagar a campanha de estar, eu velejava de oceano. E a gente velejando de oceano profissionalmente ganha dinheiro, e aí esse dinheiro a gente usava para correr de estar. E aí a gente pôde treinar pouco por causa da regata de oceano, né? Mas tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Por causa de eu correr de oceano lá na Itália, depois eu fui fazer America's Cup com os italianos, porque eu fui chamado junto com o timoneiro com quem eu corria de tático e ele de timoneiro, e a gente foi fazer America's Cup. E aí a Prada não só me proporcionou fazer 3 America's Cup com Luna Rossa, mas também patrocinou a campanha de Sydney e a campanha de Atenas. A gente fez um bronze e um ouro. E patrocinou 2 campanhas da Martini. Então, excelente. Acho que os caras tiveram resultado. Foi bom para a gente também. Sydney foi difícil porque, como eu tinha entrado para fazer America's Cup, a America's Cup é um tipo de vela diferente. Não é uma regata com um monte de barco, é um barco contra o outro cada vez. Igual tênis. Vai fazendo eliminatória e vai passando. Então você tem que treinar aquele tipo de regata porque a tática é tudo diferente e tal. E a gente ficou, né, eu fiquei imerso naquele troço ali 3 anos, né, quando acabou a Copa lá em 2000, a gente teve 6 meses para treinar para Sydney. E a gente foi bem em Sydney, chegamos na regata final, 5 pontos na frente, do segundo e terceiro estavam empatados, só que a gente queimou a largada na última. Marcelo até contou a história aqui, a briga pessoal lá com o cara, né? Mas assim, concessão de Barcelona, né? A Olimpíada de Los Angeles, de 84, a gente fez o melhor resultado que podia ter feito. O cara que ganhou, a tripulação que ganhou, realmente estava super treinada, tinha um peso melhor, correndo em casa. Eles ganharam por antecipação. A gente não ganharia deles, né? Mas a gente fez um resultado que a gente tinha dificuldade de fazer na época e a gente fez o nosso melhor resultado justo na Olimpíada. E as outras 4, com exceção de Barcelona, né, a gente foi disputar ouro em 4. 2 ganhamos ouro, 2 não. Que é absolutamente normal, né? Poxa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Rapidinho, só fazer uma pausa power, porque nós estamos aqui, já se hidrata, porque, nossa, tem uma novidade, Powerade Sour. Novidade, recém-lançado, sabor maçã verde, nosso patrocinador. E aí, muitas experiências, né? Você que não é da geração Z, mas a galera gosta de novidade. Mas você se sente um garotão ainda, né? Sou da geração A. É verdade, né? Eu também. E aí, quem faz atividade esportiva precisa se hidratar, repor energia com sais minerais, isotônico oficial do 3A, Pode Mais, e da Maratona de Niterói, que tá chegando, hein, Karen? Chegando, dia 14 de setembro. Tommy, já tá inscrito, tá? Já te inscrevi. Não, tô fora. Pode ficar tranquilo que o vento vai estar a favor. Mas você gosta de dar uma corridinha também, Tommy? Mas o meu negócio é 10 km no máximo. 10 no máximo, né? Mas desculpa te fazer a pausa, é porque fui fazer aquela nossa Lógico. pausa para eu me hidratar também. Não, eu ia fazer uma pergunta de cara leigo, né? Porque tem a pergunta o leigo que não entende de vela, assim como eu, né? Tô entrando nesse mundo um pouquinho agora. Mas assim, algumas coisas me chamam a atenção. Eu viajei com o Torben, a gente passou um final de semana em Ilha Grande, e eu vejo o cuidado com os detalhes. E eu queria fazer uma pergunta do seguinte: dentro de uma competição de alto nível, qual o percentual, né? Se a gente pudesse dividir, eu sei que é tudo uma coisa só e tudo corrobora para que você tenha um resultado, mas se você pudesse dividir, o que seria ajuste de barco e técnica de vela, né? Que você pudesse separar isso. Vamos supor, uma pessoa só para regular o barco e outra só para velejar. Eu sei que não dá para fazer isso, tem que ser tudo de uma pessoa só. Mas qual o percentual que você colocaria para um leigo entender
o quão importante é a regulagem de um barco e o quão importante é você executar todas as manobras que você precisa fazer para ganhar um evento quando você está competindo. Cara, eu vou te fazer uma comparação simples. O Lewis Hamilton. Tá. Quantos títulos o cara ganhou na Vou ter que recorrer ao meu Mercedes? amigo. Acho que foi heptacampeão, né? Aí o cara foi para a Ferrari Penando até hoje. penando. Então, eu acho que o entrosamento do cara com Um conjunto. o conjunto é super importante. E a preparação também, Sim. né? Aí você tem as pessoas por trás, no caso da Fórmula 1, tem um monte de engenheiro, um monte de mecânico super especializado. Na vela não tem. Na vela a gente faz tudo. Você participa do projeto de um barco quando ele é executado? O projeto dos barcos de America's Cup, sim, e da Volta ao Mundo também. Né? Os barcos de Olimpíada, Eles são padrões, né? São padrão, mas eles têm uma tolerância. O Star, né, ele tem uma tolerância. Porque é difícil de você fazer os barcos antigamente eram feitos de madeira. Entendi. Era difícil de você fazer exatamente igual. Então tinha uma tolerância. E E aí, ficou. quando começou a fazer os barcos em fibra de vidro, a gente começou a usar aquelas tolerâncias para fazer o barco mais próximo daquele formato que a gente queria. Então, eu sempre trabalhei muito com isso. Né? Sempre estudei muito hidrodinâmica, aerodinâmica, meteorologia. Né? Porque as pessoas acham que a gente é só... porque Tem só o não feeling. é. Enfim. Você falou que estudou na UF. Você fez o que na UF? Eu entrei para engenharia, não me formei em engenharia, me formei em administração. Eu não consegui conciliar engenharia com a vela, mas acabei me formando. Foi difícil convencer meu pai. Eu gosto de engenharia, gostaria de ter feito engenharia, mas não conseguia se fazer, cursar e ficar 2 meses e voltar. O cara tá falando grego lá depois, cara. Não tem, verdade. difícil. E naquela época não tinha aula online, né? É verdade. Exatamente, era mais difícil. Diferente. Né? Mas assim, o velejador também tem que ter muito do feeling, né? Tem, com certeza. Tem muito. E eu sempre usei muito intuição. Né? Na Itália, os caras me chamam o mago, porque eu presto muita atenção em tudo, cara. Tudo, não só na vela, mas assim, presta atenção. Todos os eu vejo que você é bastante detalhista. Observador, e alguns acham que você é um pouco mais sério. Tanto falavam que o Marcelo era extrovertido, o Torben é mais ranzinza. Com certeza, o Marcelo é, cara, o parceiro mais bacana que o cara pode ter, né? É uma pessoa super alegre, positiva, alegre, porra, também confiante, né? Transmite muita confiança e assim, um companheirão de viagem, cara. Porque a gente passou 25 anos velejando junto. Né? Se você tem uma parceria que funciona ali no barco, mas depois na viagem é um negócio chato, né? pô, não tem como. Dizem que os opostos se atraem. Eu acho que realmente entre vocês rolou um pouco disso. Né? Para mim foi ótimo, não sei como é que foi para ele. Marcelo falou que salvou a vida dele. Falou que salvou a vida dele, falou que foi uma parceria assim sensacional. E claro que a gente tinha que te trazer aqui também, né? Com certeza. Para trazer, para ver esse outro lado. Mas que sintonia, né, cara? Falar de você e falar de Marcelo, eu estava conversando hoje com o Real, que é o nosso patrocinador, com o Mário, que é o meu tio, e ele é dono do Supermercado Real, nosso patrocinador master, e ele falou, cara, vocês tinham que ter dado um vinho pro Marcelo, porque eu vou dar um vinho pro Torben, o Torben gosta, eu vou mandar um igual pro Marcelo. O Marcelo também é cliente, então no final você vai ganhar aqui o seu vinho também. O vinho que estava de olho logo no início. Tava de olho no início, já tô até falando antes, né, porque eu ia deixar pro final, né? E esse vinho, o Torben, Armando, Karen, é selecionado Casa Real Ferrugem, engarrafado exclusivamente para o Supermercado Real, leva o nome que é a alcunha da família Dias, de Rebordelo, lá em Portugal, uma edição especial dos 30 anos do Supermercado Real, que tem uma vinícola sensacional, e o Supermercado Real tem 8 lojas em Niterói. Se eu não anotar, eu perco. Coloca aí o QR Code na tela, Will.
para você que quiser pegar as ofertas, não só na vinícola, mas tem tudo que você precisa no Supermercado Real. Lojas em Piratininga, Avenida Central, Itaipu, Itacoatiara, Pendotiba, no Badu, Maria Paula, Santa Rosa, São Francisco e Caraí. A loja foi reformada recentemente. Tem aí as principais ofertas nesse mês de agosto, mês dos pais, Dia dos Pais. E temos aqui o pai de uma bicampeã olímpica. Tem aí um orgulho danado da filhota, já falou um pouco da Martine, mas você deu uma apertada nele, né? Como é que era aquela última prova 2016? Eu estava lá cobrindo, entrevistei o Torben como técnico, e você falou que ele estava piruada na volta da regata. Chegou aos meus ouvidos que depois que montou a última boia, se eu não me engano, Medal Race, Martine. aí tinha que fazer uma manobra ou para um lado ou para o outro. Eu não entendo, não sou da parte técnica, mas me falaram que quando ela fez a manobra para um lado e parece que a adversária fez para o outro, todo mundo comemorou dizendo que a Martine já tinha ganho, porque aquela raia, né, onde foi a competição, é a casa, é o quintal do Torben e da Martine, né? Que eles treinam praticamente todo dia. Então eles conhecem muito bem aquilo ali. E aí foi isso. Conta aí pra gente, Torben, como é que foi esse final de prova? Foi isso mesmo? Como é que foi? A regata, vou contar um pouco da regata toda para o pessoal entender melhor, né? A regata, ela começou com 4 equipes empatadas. Então, as 4, embora o pontos não fosse igual, mas a pontuação que tinha uma com 1 ponto, resíduozinho, um negócio assim, mas a pontuação da regata da medal é dupla. Então, esse ponto de vantagem não mudava nada. Entendi. Era quem chegasse na frente. Né? E eu jantei com elas na véspera, né? E eu comentei com o tio da Caena, o Cláudio Bica, foi 4º 2 vezes nos Jogos Olímpicos. Infelizmente, ninguém se lembra. Porque nos Jogos, ou você faz medalha, ou as pessoas acabam esquecendo. Aí eu falei para elas, olha, cara, se vocês forem medalhista olímpico, vão ser para sempre medalhista olímpico. Se for 4º lugar, ninguém vai se lembrar. Então, embora vocês queiram ganhar ouro, todo mundo quer, tem que lembrar que o importante é ser medalhista. E aí depois, se tiver oportunidade, briga pelo ouro. Então elas foram conservativas na largada, largaram super bem, aí foram um pouco conservativas demais, talvez na primeira perna, e foram passadas dos 2 lados. Eu acho que fizeram certo, né? As outras arriscaram e deu certo. E aí elas montaram em terceiro das que estavam disputando. A espanhola tinha ficado para trás na largada, ela não conseguiu largar, largou super atrasado. Então, já estava ali na medalha. A primeira perna de vento folgado, elas fizeram super bem, já fecharam aqui embaixo, em segundo. Né? E aí, o que aconteceu? Na perna seguinte... Que era decisiva? Ainda tinha mais... Eram quantas pernas? Eram 2... Para ir? 2... Barra-sotas, né? Subida e descida. Aí, na segunda subida... a neozelandesa que tinha ido para frente, indo para a direita, foi para a direita. E elas foram para a esquerda, foram para o outro lado, que é o que você normalmente faz para tentar passar. A dinamarquesa, que estava atrás delas, estava disputando com elas, veio no mesmo lado dela. Então, ela, embora o pessoal ache, ela arriscou. Ela não arriscou, quem arriscou foi a neozelandesa, que não veio cobrir. Entendeu? Aí elas acabaram passando a neozelandesa. Aí tinha acontecido já no pré-olímpico anterior, porque o barco delas não é um barco que você entra lá e desce com balão de popa. O barco ele anda em zigue-zague também no popa. Quando você monta e vai para um lado, o cara de trás monta e vai para o outro, para tentar passar. A manobra mais simples é ir reto e depois manobrar. A manobra mais difícil é você vir e manobrar para sair para o outro lado. Então, numa pré-olímpica anterior, ela tinha feito, porque ela achou que o vento estava melhor, ela fez essa manobra, a outra foi para o outro lado e chegou a passar. Aí depois ela passou de novo. E aí depois eu comentei, cara, você está na frente, você faz a manobra fácil. Né, e deixa difícil para o outro.
Quando você vê que o cara está indo, aí você vai cobrir. Foi o que eles fizeram, só que a outra veio com rajadão e veio encostando, né? E aí ela defendeu, quando ela veio, defendeu assim, e foi assim no suspiro, né? Foi no Chegou suspiro. 2 segundos na frente. Pois é, eu vi ali que a briga foi no sprint. E como é que é essa questão de ser pai, técnico, que acaba misturando as emoções ali, né? Não, é difícil, né? Eu acho que você, quando está competindo, você está entretido, você está ali absorvido na competição, não tem muito tempo para emoção, né? Você está concentrado ali e tal. Quando você está de técnico ali no bote, não pode fazer nada, só é difícil pra caramba. Todo mundo que eu converso fala que você, quando está velejando, você é extremamente sério, briga com todo mundo que não faz as coisas corretas, que eu também não sei o que é. E isso veio, se eu não me engano, parece que do seu tio, né? Que também era bastante brigão dentro do barco, né? Que ele era bastante exigente. Isso passou um pouco para você, essa forma de transmitir? Porque, assim, quando você é rigoroso, obviamente, ninguém quer levar bronca, né? Então, você acaba se policiando mais e o aprendizado se torna um pouco mais rápido, né? Tempos difíceis fazem homens duros, né? O que acontece é que eu sou muito rigoroso comigo também. Eu sou muito perfeccionista. E você, no leme do barco, você já tem uma visão privilegiada de tudo que está acontecendo na tua frente. E depois de fazer competições no exterior com gente super profissional e tudo, você se acostuma o nível um pouco maior. Top. Né? Então, quando você vê as pessoas fazendo erro, né, você vai, fala, aí o nego erra de novo, você fala, aí, porra, aquilo vai. E é difícil para as pessoas, porque eles normalmente não estão treinados igual estão as pessoas lá fora. Quantas meia vez precisa fazer para você brigar? As pessoas têm até medo de velejar com Tormen. Muita gente tem medo de tomar o esporro. Mas um pouco faz parte. Não, faz parte da cultura, né? Acho que é cultural. A gente vê os grandes, o Bernardinho também, é super exigente. Muito. Ele também treinou Mas filho eu com o Marcelo, tempo, cara, né? Não era, né? Cara, era muito tranquilo. Era light. Ele falava isso, ele falou aqui pra gente. Com ele não tinha nada, ele via até, podia alguém falar, mas com ele o não entrosamento tinha de vocês não sintonia. Porra, às vezes uma palavra e tal, mas, cara, dava um olhar e já sabia que a gente ia fazer, cara, era muito automático, muito treino, cara, muito treino. Junto, E o Marcelo também era muito ligado, ele estava participando da regata 100%, ele não estava ali de contrapeso, né? Ele é uma pessoa que tem uma bagagem de vela muito grande também, então ele já antecipava, ele já sabia o que ia fazer, aí é tudo mais fácil, né? Agora, um barco com tripulação de oceano, 10 caras, 8 caras. Ali, sem treino, cara, é difícil dar certo. Né? E aí... Deixa eu voltar aqui para Rio 2016, porque foi um ano muito polêmico por conta da Baía de Guanabara, despoluição. Isso ficou muito em toda a campanha olímpica e teve a competição e vários questionamentos, adversários da opinião pública. De lá para cá, agora com o Rio de Janeiro, Niterói juntos numa candidatura dupla para 2031 Jogos Pan-Americanos. O que você vê de evolução? O que você vê que está faltando ainda? Poder público, iniciativa privada também ajudando em alguns momentos. Está ainda aquém? A Baía de Guanabara, você está se referindo? Ali para Vela, para a Baía de Guanabara. Porque a gente vê, por exemplo, hoje o INEA diz que a Praia do Flamengo está liberada para banho. Há boletins semanais. A gente vê que isso... Qual praia? A Praia do Flamengo. A Praia do Flamengo ela é liberada para banho de acordo com o Instituto Estadual do Ambiente. Isso é um monitoramento semanal. Eu ainda não me arrisquei, não tive coragem. Mas muita gente toma banho de mar ali no Flamengo. Cara, tomar banho de mar é uma coisa. Você dizer que a água é atrativa, que é limpa, é outra coisa completamente diferente. E tem dois problemas da poluição. Um é a qualidade da água em si, que a nossa água é marrom ou café, dependendo ou verde, dependendo da época. Cheiro né? de esgoto ainda, às vezes. Né? E às vezes ela está até bastante transparente, depende de quanta chuva teve, da regime de ventos, quando o vento é mais de
quadrante leste é mais limpo, quando é mais quadrante sul fica mais sujo. Tem essas coisas todas. Mas a gente tem outro problema seríssimo, que é o lixo. E o lixo, ele influi muito na performance do barco. Quando agarra um saco plástico lá no barco, o barco vai mais devagar, cara. Imagina, É. né? Pega lá um saco no espelho do carro de Fórmula 1, aquilo é a mesma coisa. Na água é maior ainda. Então, esse problema, a gente tentou usar, né, a Olimpíada até como um gancho para ver se melhorava a qualidade da água. Porque isso é falta de vergonha na cara do poder público, que permite os lixões à beira da Bahia, que vários municípios do entorno não têm coleta, Saneamento básico, né? não tem Seletivo saneamento básico, não tem coleta satisfatória de lixo. Quanto mais lixo reciclável, né? Então, são coisas que a gente tentou usar para melhorar. E aí fez-se um investimento na época dos jogos para recolher o lixo, não para parar de jogar, mas para recolher o lixo próximo do local de competição, e gastou-se uma fortuna com aquela bactéria que come o esgoto. Então a água ficou parecendo um Caribe durante aqueles meses da competição. Depois voltou ao normal. Então não teve um desenvolvimento, né? Falta muita educação no povo também, de não jogar lixo, o consumo consciente. De ver a Baía de Guanabara com a quantidade de lixo flutuante, é sofá, você encontra de tudo. Você sai para nojo velejar, mesmo. é uma coisa horrível. É uma coisa horrível. Você, como técnico, como velejador, já se deparou com situações de companheiros de outros países, velejadores, não vou por conta da Baía de Guanabara. A gente teve agora na Olimpíada, na França também, em Paris, Rio Sena também foi muito Rio Sena questionado. eu uma tava coisa, lá, né? Pelo amor de Deus. horrível, né? Também a natação aquática teve que adiar. Não, tinha dia que permitia, tinha dia que não permitia. Pois é. Hoje pode aquecer e amanhã não pode competir ou pode competir. Isso para a imagem, né, de um país muito sede ruim. é muito ruim também, né, Torre? É ruim, mas eu vou dizer, cara, as pessoas quando vêm para um lugar igual ao Rio de Janeiro, e eles vêm para um período, você normalmente presta atenção nas coisas bonitas, né? Quem mora ali que se incomoda com aquilo tudo que a gente sabe que violência, poluição, e um monte de outras coisas. Então, as pessoas tiveram uma impressão muito boa, né, do ciclo olímpico do Rio de Janeiro. Eu acho que a maioria das pessoas que veio para cá gostou muito daquilo. Foi muito legal, sim. Óbvio. E a Olimpíada posterior, que foi no Japão, né, também teve uma dificuldade muito grande, que foi o Covid. E aí você saiu de uma Olimpíada onde tudo se resolveu de uma maneira ou de outra, daquela maneira brasileira, muito informal, para um lugar extremamente rígido, onde você não conseguia ter uma definição de nada, tudo é quadrado, ninguém toma decisão de nada, é tudo super hierárquico, e ainda por cima com a dificuldade do Covid. Então foi uma dificuldade público, imensa, né, cara? Isso, A Olimpíada lá, né? E foi um azar deles, é claro, porque... Outra curiosidade aqui, vamos lá. Lógico que a questão do dinheiro sempre é importante, né? Mas se dinheiro não fizesse parte dessa escolha, Olimpíada ou volta ao mundo? Cara, um esporte que é olímpico, talvez a gente pode colocar o futebol como exceção, porque o futebol tem a Copa do Mundo, que também é só em 4 anos e tal, e nos Jogos Olímpicos eles não podem ter a força total, então não é assim a representação máxima do país. Sim. Acho que, com exceção do futebol, todo esporte que é olímpico, acho que a coisa mais bacana que tem do esporte, né, Legal. no topo da pirâmide, é a Olimpíada. Mas eu tenho que dizer que, né, eu me sinto assim, super
Gratificado. de ter tido a oportunidade de fazer Olimpíada, Volta ao Mundo e America's Cup, que são 3 vertentes Completamente diferente. Uma completamente tríplice diferentes. coroa, né? E não é qualquer Essa que é a atleta do verdade. mundo que tem esses Pra se adaptar, títulos né? todos, para fazer isso tudo. Que é diferente, né? Que você estava falando aqui. Você já totalmente ganhou diferente. essas 3 competições? America's Cup eu ganhei a Louis Vuitton, que é o que classifica para America's Cup. A Copa em si, a gente perdeu para os neozelandeses, que eram os defensores. Você A fala- Volta ao Mundo, a gente fez terceiro com o Brasil 1 e depois eu ganhei com o Ericsson. E essa volta ao mundo? Podia contar um pouquinho da história do Volta ao Mundo, hein? Haja história. Dá uma resumida Dá aí, uma porque a volta ao mundo é longa, né? A Volta ao Mundo é uma competição de endurance, né? É uma competição que leva 9 meses, etapas, a gente chegou a fazer etapa de 40 dias no mar. Não são competindo, né? Porque uma coisa é você fazer a Volta ao Mundo lá, com todo respeito, mas como família Schurman, né? Eles fazem um trabalho super bacana, mas ali é com toda a segurança e tal. É igual você querer ter um Fórmula 1 com toda a segurança. Não vai andar, né? A Fórmula 1 é aquele troço que é no limite. A Volta ao Mundo é A Fórmula 1 das barcos, não Fórmula 1, mas Fórmula 1 do mar aberto, do mar aberto. Tá? né? Então, os barcos andam tudo no limite, o conforto é zero, né? E comida é uma tragédia. Mas é uma competição super bacana, cara. Depois que acaba, é igual um rally É super bacana depois que acaba. Paris-Dakar da Vela, Já que né? você falou em comida, Botequim do Japa, Rua Xavier da Silveira, 15A, Copacabana. É o melhor sushi do bairro, atendimento diferenciado, variedade no cardápio. Você tem ali peixes frescos, um ambiente super aconchegante, agradável. Pode pedir pelo delivery também. O Gabriel tá lá no maior atendimento, @Botequim com K do Japa, delivery 97307-5841, vou repetir, 97307-5841, e aí tem cada prato bacana, o Mac Joy Joy, que você ficou interessado, um enroladinho de salmão, Vou lá, com hein? pasta de peixe, molho picante. Rapaz, tem tanta coisa gostosa lá, Botequim do Japa, portanto, mais um patrocinador aqui do nosso 3A Pode Mais, assim como, Torben, você que é amigo dele, sabe que é difícil tirar algo, né, do nosso Armando Barcelos, mas Barcelos Esportes também está aqui nos patrocinando. Queria saber se você anda de bike, se você já levou a sua bike lá na Barcelos Esportes, tem loja em Niterói, tem loja em Ipanema, mas ele agora está mais generoso, ele está vendo que o nosso podcast está crescendo, ele quer essa visibilidade, né, cara? E não é Com bobo nem certeza. nada, né? Então, fala pra gente aí das lojas, os serviços que podem ser feitos lá. E vende suplemento, vende também tudo lá pra triar. Rapaz, eu vou te falar, eu tô doido pra vender uma bike pro Torben. Porque a bike dele, cara, é dos anos 60, cara. Mas ele não larga aquela bicicleta, é inacreditável. Mas a bicicleta ainda é melhor do que eu. Olha, isso é O dia verdade. que a bicicleta começar a me atrapalhar, aí eu troco ela. Mas hoje em dia eu que atrapalho ela. Tadinho. Não, ele tem uma excelente bicicleta, uma bicicleta italiana, de linha, só que é uma bicicleta mais antiga, né? Super Mas a tradicional. linha retrô, você sabe que Linha tanto retrô, nos linha carros, retrô. né, Torben, tem um certo valor, né? Com E certeza. a sua tem aquele carinho também, né? Uma coisa sentimental. Pois é, a bicicleta da época que eu fiz a primeira Copa América lá com a Prada, lá em 97, 98, quando a gente começou, aí eu tinha uma bicicleta que os caras ficavam com vergonha que eu andasse com eles, né? Aí eles me levaram e falaram, você tem que comprar uma bicicleta. Aí me fizeram Comprou comprar aquela. essa daí. Que é super tradicional. É uma bicicleta Tomazini. Tomazini. Primeira linha, só que de cromo. É uma Aí, bicicleta mais antiga, mas, pô, super bem montada, tudo certinho, tudo no tamanho certinho. Tudo no esquema, né? Tudo Não no tem esquema. problema porque ela é antiga, mas ela é boa, né? É boa. Panela boa. velha também faz comida Faz, boa. Né? faz. Ô, Torben, a gente tá falando de bicicleta. Seu irmão foi prefeito aqui de Niterói há um tempo e a malha cicloviária aqui de Niterói cresceu muito também na gestão dele, né? A gente vê a mobilidade aqui em Niterói, essa questão. Você, diferente do Axel, você nunca entrou ali pra política, né? Ficou mais no esporte, como técnico, coordenador. Além do Projeto Grael, tem muita atividade também, né? a gente tem, não é política, né?
Projeto Grael. Eu sou o coordenador da equipe olímpica de vela, já desde 2013, e fui vice-presidente da Federação Internacional de Vela. Mas, cara, eu fiquei um termo só, né? 4 anos e saí porque Não é a tua praia. era tempo jogado fora, cara. Onde você entra e você vai dedicar seu tempo e você tá vendo que tá fazendo uma coisa para o esporte, para melhorar as coisas para os outros. Cara, ali na Federação Internacional era jogar o tempo fora, cara. Uma politicagem, só interesse, ninguém se importando com o esporte, todo mundo com seus interesses, com a sua agenda. Cara, não deu para ficar, bicho. Entendi. Aí tirei o time. Enfim, é aquele Mas- negócio, né? É quando você abre mão, né, de estar em locais que você pode fazer a diferença, e ainda mais quando o esporte ganha uma relevância, que passa a circular um pouco de dinheiro dentro do esporte, normalmente, cara, entram pessoas que, cara, fazem a coisa andar para trás. Infelizmente é assim. A política é um mal necessário. Eu, né, participei da confederação, graças a Deus a gente fez uma excelente gestão quando a gente passou pela confederação, e eu vejo o que você está falando é verdade. É muito interesse pessoal, né, embora a gente tenha feito um bom trabalho lá, mas os interesses pessoais realmente aparecem. E quanto mais para cima, né, você anda, mais isso é verdade, mais a política ela faz diferença. Só que quando a política é bem direcionada, isso faz um impacto gigante na base do esporte, né? E é por isso que a gente tem que colocar e fazer força, né, pelo menos, né, para que pessoas sérias e comprometidas estejam sempre nesses cargos. Mas não vamos falar de política, não. Vamos falar de Torben Grael. Mas assim, falando até de Torben Grael, as pessoas olham para Torben, esse assim, né? Machão, esse jeito que briga com todo mundo. Armando brinca que chama ele até de bicho brabo. Mas por trás desse cara aqui, ele tem um coração gigante. Quem conhece melhor o Torben, a quantidade de gente, isso é verdade, Torben. Assim, eu te admiro pra caramba, não só por atleta, mas as coisas que eu vejo que você faz. Ele está sempre ajudando todo mundo. As pessoas, ele vê a situação acontecendo, eu vejo lá no clube, está sempre dando dica para um, dica para outro. Algum está passando um perrengue, ele vai lá e ajuda. E outras situações que Armando fez um pedido para ele, pessoal, né, que foi lá fazer uma visita para o tio do Armando, que já estava falecendo, e o Torben, para ele, era um ídolo. Pô, o Torben não mediu esforços nenhum, foi lá rapidinho para dar um abraço no Torben. Fez uma grande diferença, cara. Meu tio, ele veio a falecer aí umas 3 semanas depois. E, cara, eu ia lá praticamente diariamente ver, né, E ele não parava de falar o tempo todo, pedia as fotos e queria. Então, assim, Torben, eu já te agradeci várias vezes, mas vou agradecer aqui novamente. Obrigado, cara. Que bom. Você fez uma big diferença aí na partida dele, cara. E ele foi mais feliz, pode acreditar. E assim, em várias outras situações, né? O carinho que ele tem pela família, pelo irmão, né? Pelo Lárcio, que ele fez pelo Lárcio. A história do acidente do Lárcio. Momento delicado. Momento bem delicado. A gente até convidou o Lárcio para vir aqui para contar, mas você podia até falar um pouquinho dessa parte, né? Essa história do... O acidente do Lárcio foi um acidente, uma infelicidade, também uma negligência enorme, né? Mas infelizmente aconteceu com ele. E foi, né, numa competição, né, no barco. Ele competia nos Jogos Olímpicos, no Tornado. E aí a primeira preocupação foi, obviamente, dele se recuperar e tal. E aí a segunda preocupação foi de aquilo não causar um trauma nele, que ele parasse de velejar. Aí eu conversei com o Eric, o meu tio, e a gente foi falar com um sócio do brasileiro que nós temos o barco, que era do nosso avô, que é um barco de 1912. O Lady Lu? Eileen. Não, o Aileen. Esse barco é da classe 6 metros, que foi... o meu barco foi medalha de prata pela Dinamarca em 1912. E só tinha um outro 6 metros no Brasil, que era o do Lourenço. E aí ele já estava meio velhinho, a gente foi lá conversar com ele e ele conseguiu comprar o barco. E aí a gente deu de surpresa pro Lars. Pô, ele nem pensou esse negócio de perna, não tinha... Cara, ele entrou no barco, já saiu velejando, amarradão. E aí
superou Todas as dificuldades. qualquer dificuldade que porventura pudesse ter tido, né? Então, acho que isso foi muito bacana, né? Ele curte muito barco até hoje. E depois o Larce... O Larce é um poço Cara. de cultura que... Eu tô até com medo Não. de trazer ele aqui, cara, porque vai entrevistar o Larce, cara. Não, ele, cara, Não, e ele é impressionante, Ele é né? impressionante. tem uma memória, cara. É impressionante, Ele lembra o cara. nome de todo mundo, cara. Ele é uma coisa Tá, incrível. e eu fico impressionada também, ele sem uma perna, como é que ele consegue velejar de estar e fazer tudo que ele faz, não é não? Ele foi campeão mundial de estar. Campeão mundial de estar. Com uma perna só. Caramba. E para subir no Lady Lu, nem Armando consegue subir no Lady Lu. E o Torben, o lá sobe. É muito talento nessa família. E o tempo vai passando e eu tô vendo o Torben, eu me lembro, não querendo te chamar de velho, nem ninguém aqui, mas eu já tô com 42, vou para 43 anos. Eu lembro adolescente assistindo a Olimpíada, te assistindo. E eu vejo aqui, cara, o tempo parece que não passa para você, assim, tá muito bem. Não, sinceramente, tá muito É bem. o crossfit dele. É isso que eu ia te perguntar. Você mantém uma atividade física hoje, veleja, mas não daquele ritmo de antigamente, né? Você tem mais tempo para sua família e tudo, mas você mantém a sua pedalada, a sua corridinha que você falou aqui. Cara, Como é que é a sua rotina de vida? Que nada, tá competindo pra caramba mesmo. Eu tô competindo muito, mas nos barcos grandes. É. Né? E ganhando tudo, tá? Campeão Pois é. mundial. E aí acabei indo lá pro CrossFit por influência desses dois aqui. Só que depois, ó, ele deu linha, saíram. não aguentou, não. Ó. Deu linha. Mas eu fiquei, cara. Eu fiquei com o André lá. Eu gosto muito do CrossFit. É um casal velejador, sua esposa também, né? É. Da vela, né? Ah, e a Andréia é sensacional também, gente. Andréia- Que pessoa legal. Andréia é demais. Eu tenho certeza que, do jeito que ele tá em forma, Karen, que ele deve ser cliente, senão vai ser da Irmãs da Terra, que é a nossa patrocinadora também, uma loja super bacana de produtos naturais, saudáveis, desde snacks, refeições prontas, suplementos, doces, com ou sem açúcar. Tem lojas no centro do Rio e também no Cambuinhas Mall, na região oceânica. No QR Code na tela você pode ver também as promoções, o pedido de delivery. Mandar um abraço aí pro Geraldo, pra Carol. Tem lá a novidade que é um brownie com farinha de amêndoa, que é 100% de farinha de amêndoa, super natural, fit, né? Porque é aquele doce também, porque ninguém é de ferro, né? O Marcelo, quando esteve aqui, falou que ele fazia comida e tal, mas que lá no barco vocês se viravam, né? Hoje já dá pra, mesmo competindo ainda, mas não é naquele ritmo, né? Agora é um pouquinho mais light na alimentação. Como é que é, hein, Torben? Na volta ao mundo, cara, a alimentação é desidratada, igual de astronauta. É um pó. Joga água e Aí vambora. você dessaliniza a água do mar, ferve e joga lá na cumbuca lá com o pó e aquilo fica com aquela consistência assim meio de Uma maçaroca? um risoto assim, mas cara, é uma lavagem aquele Agora, troço, é ruim pra cacete. ele contou uma história aqui que foi muito interessante, queria ver o seu lado também, que teve um ciclo olímpico que vocês tinham que ganhar peso rápido, tinha que comer pra caramba, que os adversários, né, que eram tudo parrudão, né? Tinha que ganhar 15 quilos em uma semana, 2 semanas, sei lá. A gente passou por alguns períodos, né? No começo, no Star, não havia limite de peso. E quando não tem limite de peso, o melhor é ser o mais pesado possível. Porque no vento fraco atrapalha pouco, no vento forte dá muita estabilidade para o barco andar mais. Então, na campanha lá de Atenas, né? Atenas não, de Atlanta, o Marcelo estava com, sei lá, 124 e eu estava com 94, cara. E aí depois introduziram o limite de peso. Né? Em Sydney foi um limite mais baixo, foi mais fácil. E aí depois, dali em diante, o limite já era maior, né? Eu tinha que ter 88, o Marcelo tinha que ter 108. Porra, ele sofreu. E aí, cara, o gordo sempre chegava nas regatas com 115. E aí passava uma semana comendo salada, pedalando, cara, e sofrendo para chegar no peso, cara. Mas ele sempre chegava, cara. Ele determinado, cara. Foco, né? Mas foi bom, né? Daí depois que saiu, que a gente parou de velejar, ele deu uma estilingada, foi até 130 alguma coisa, mas agora ele acho que Já tá jogando o tênisinho dele lá e tal. Tá na boa já.
Você sabe que aqui a gente tem um alerta, o nosso Will fica ali, ó, quando tá acabando a gente tem 1 hora. Mas acho que ele tá gostando, porque ele já não me deu alerta nenhum. Vai tocando o barco. E aqui são bons ventos, né, Karen? Se é pra tocar o barco, vai lá. Se quer fazer já aquele ping-pong final, o Armando já vai com aquelas curas. O Armando faz uma listinha ali, Torben, você não tem ideia. Ele anota ali, ele faz uma lista, meu amigo. Perguntas capciosas. E tem um auxílio, né? O auxílio dele, né? Como é que O problema é enxergar, né? Pega uma daquelas polêmicas lá que você Eu falou acho que é. o braço dele tá ficando meio curto. Pra ele. O negócio tá ruim mesmo. Tá ficando ruim mesmo, hein? Ah lá, tem que botar o óculos. Não, mas mesmo. vai lá, cara, manda aí que daqui a pouco eu mando ali. Mas vai o quê? Do bate-bola? Ele tá tentando ler, ó. Eu tô gostando. Se a gente tiver mais tempo, eu gostaria de saber. Qual foi um perrengue daquele brabo que você tava numa regata que, assim, inesperado e teve que driblar e deu tudo certo? Lembra de um que ficou marcado aí na tua carreira? São muitos, né, cara? Dá para ficar aqui o dia todo falando. A gente, com o Brasil 1, a maior dificuldade que teve foi pouco treino. O projeto iniciou tarde e o barco ficou pronto final de julho, a largada foi em outubro, lá da Europa. A gente só levou o barco para lá e logo em seguida foi a largada. Então, a ida daqui para lá é quase toda de contravento. E as condições não foram muito... Assim, é desagradável andar de contravento, porque o barco bate muito, mas a gente não pegou um ventão forte daqui para lá. Primeira noite de regata, tinha 50 e tantos nós de vento, Nossa. o barco andando que nem um capeta. Entrava água por tudo no canto, porque a gente não tinha velejado naquelas condições ainda. Então, assim, a gente sobreviveu, 2 barcos quebraram, a gente chegou lá em Cape Town em terceiro, foi um ótimo resultado. Aí saímos de Cape Town, primeira noite, o barco quebrou o convés, a gente teve que voltar para a África para consertar o convés. Aí ficamos lá em Port Elizabeth, consertando o convés. Isso, tempo correndo e tempo corrido. A regata correndo, né? Só que outro barco tinha quebrado também, o barco sueco, que era patrocinado pela Ericsson. E aí, então, a gente achou que valia a pena a gente continuar, porque a gente pelo menos ia fazer penúltimo e tinha um gate no meio que valia ponto, mais o final. Aí a gente saiu no meio do caminho de África do Sul para Fremantle. Para Fremantle, não, era para Melbourne. Aí quebramos o mastro. Caramba. Esse daí foi cara. perrengue. Aí foi dureza. Você está longe de tudo, porque foi no meio do caminho. Então não tem como... A gente já estava muito atrás dos outros barcos também. Aí a gente fez o que chama uma rastreação de fortuna. Você pega o que sobrou das coisas lá e bota as velas do jeito que tá e fica aquela troça enjambrada assim, mas o vento foi muito a favor, forte, e a gente conseguiu chegar perto lá da costa oeste da Austrália, né? E aí depois a gente conseguiu pegar um pouco de diesel com um barco de pesca para chegar na costa oeste, em Fremantle. Dali teve que botar o barco no caminhão para ir para Melbourne. Para poder consertar. Para poder botar o mastro novo e tudo. E o barco chegou na véspera da regata. Aí passamos a noite toda montando o barco para poder correr a regata no dia seguinte. O mastro veio da Europa de avião. Uma operação de guerra, cara. Poxa. É que às vezes a gente vê filme, né? Tem aquelas tempestades brabas, fica barco à deriva. Eu fico pensando assim, na carreira de vocês devem ter enfrentado vários tipos climáticos, problemas também. E algum desses entra nesse ranking aí dos perrengues também? Teve, né? A própria passagem no Cabo Horn, né? cara, quando você vem lá da Nova Zelândia, da Austrália para Cabo Horn, você já passa num lugar que eles chamam de Point Nemo, né? Que é o lugar mais longe de terra que tem no planeta. Isso. Eu sobre isso. Está longe de terra para tudo quanto é lado, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Então, já não é uma rota de navegação. Então, inclusive, aquele trecho ali... Eles escolhem para cair os satélites. Então, para cair ali, porque não dá chance de cair em lugar nenhum. Então, ali, se você está para trás dos outros,
está na roubada, porque quando você está na frente, se você quebrar, os outros vêm ajudar. Se você ficou para trás, é ruim dos caras voltar, né? Então, não é uma rota de navegação, então não passa navio, essas coisas. E como não tem terra, a onda fica muito grande, porque o vento é muito predominante de oeste, né? Então, a onda ela fica muito grande até chegar na costa das Américas, né? Da América do Sul. E aí é surpreendente, porque a água ali é gelada. Como a água é gelada, tem nevoeiro. Você não vê quase nada. É sempre nevoeiro. Você mal vê os instrumentos no barco. Aí vocês têm radar ali para poder enxergar, né? Não, cara, como não tem muita coisa na frente, não tem muito problema. Mas o perigo ali, por isso eles colocam, às vezes, uns pontos que a gente não pode descer muito, é o gelo. Porque o gelo você não pega direito no radar, os pedaços pequenos, o iceberg imenso você pega, mas os pedaços pequenos você não pega, e o barco andando a 70 km por hora, se você bate, quebra tudo, né? Então, Ô, Torben, você é muito sereno, sabia? Mas chegou algum momento que você falou assim, deu ruim. Aqui, pô, vou pensar em desistir? Acho que não, porque a gente tá vendo aqui, mas, cara, agora não tem saída. Em algum momento foi assim, veio aquilo na sua cabeça, pensou na família, pensou em... Cara... assim, de desistir, realmente não rola, né? Agora, aquele assim, você tá lá na roubada, assim, aí, o que eu tô fazendo aqui? Esse rola com frequência, né? Aí depois você passa um tempinho, você esquece das roubadas, lembra das coisas boas, aí você vai de novo. Mas, administra e conta como uma história, né? Mas deixa ele contar a passagem pelo Cabo Horn. Não, e aí, o que é impressionante é que você chega com as ondas, quando elas encontram a plataforma, aumenta a onda, né? Uhum. Então, assim, é incrível. Um barco está do lado assim, se tem a crista da onda entre um e outro, você não vê o barco do lado. Cara, e aí a mudança é muito radical, porque quando você roda a ponta lá, logo depois do Cabo Horn, porque o cabo é uma ilhota, né? Aí você passa um pouquinho depois e tem a pontinha sul ali, e você vira ali, tem uma ilha que chama Ilha dos Estados. Aí você rodou ali, cara, do outro lado, é sol, não vou dizer que é quente, mas é sol e é liso, porque está protegido do vento de oeste, né? Aí depois você vai afastando, aí o troço vai ficando nevoeiro, vai ficando ruim de novo. Mas na hora que você vem do Cabo, entra no Paraíba, Mares do Sul, entra ali, você fala, pô, saí da tortura. Né? E a comparação das duas regatas ao Volta ao Mundo que você fez com a Ericsson foi mais fácil, assim, mais tranquila? Cara, o Brasil 1 foi uma coisa fantástica, porque a gente não tinha nenhuma experiência de volta ao mundo, né? A gente fez o barco no Brasil, a tripulação toda de brasileiro, toda não, mas majoritariamente brasileiro, e todo mundo de vela olímpica, né? E acho que foi uma decisão super bacana, porque o pessoal de vela olímpica tem muita finesse, tem muita técnica, né? É mais fácil de você aprender a velejada oceânica do que você tentar oceânico para vela olímpica, botar o cara de oceano ter a finesse que o pessoal da vela olímpica tem. Então foi super legal. A dificuldade maior foi, né, gente, quando começou o projeto não tinha nem dinheiro para acabar, né? Aí a coisa foi indo bem, foi aparecendo mais patrocinador e fechou, né? Mas no começo não tinha nem dinheiro para acabar a regata. E a maior dificuldade é que sem treino, né? A do Ericsson foi uma equipe com toda a estrutura, cara. A gente treinou 2 barcos, né? Um contra o outro durante 1 ano lá em Lanzarote. Pô, quando largou a regata, a gente estava super preparado, cara. Foi assim quase o oposto, né, do Brasil 1. Mas o Brasil 1 foi um 3º lugar, cara. E tem gente que já fez 8 voltas ao mundo e nunca ganhou. Você foi de tático da Ericsson? Não, eu fui de comandante. Comandante mesmo. E a outra dificuldade da Ericsson é que eu cheguei um pouquinho depois. Então já tinha uma galera, a maioria anglo, né, anglo-saxão, né, neozelandês, não sei o quê. E aí a gente foi
Eu, o Joca e o Horácio. Então tinha Um o grupinho núcleo brasileiro. latino e o núcleo anglo-saxão, mas acabou dando tudo certo. Você falou em finesse da vela olímpica e até algo que me chamou a atenção aqui, o Marcelo falou que antigamente os barcos mais pesados e a técnica chamava muito a atenção. Hoje é diferente, não que não sejam técnicos, mas tem uma garotada, os velejadores mais jovens, o tipo de barco também que é mais leve, né? Quais são as principais diferenças assim, entre gerações? Não tem mais a categoria Star também, né? Os barcos, para você ter uma ideia, os barcos da primeira Olimpíada eram 12 metros, 8 metros, 6 metros. Não é o tamanho do barco, é uma fórmula que é o resultado da 12 metros. O barco 12 metros tem 14 pessoas na tripulação, entendeu? Os 6 metros são 5. Então, são barcos grandes, pesados, né? E eram as classes olímpicas da época. E aí, essa transformação ela vem acontecendo, né? Depois vieram barcos mais leves, vieram Star, vieram alguns dinghies, que são barcos sem quilha, né? E até chegar no que a gente tem hoje, que não tem mais nenhum barco de quilha. Metade dos barcos é com foil, quer dizer, o casco do barco veleja fora da água, né? Você já velejou de foil, com esses barcos de foil? Não. Martini agora está correndo, Tá correndo de foil. CUGP, né? Que é um barco que foi da America's Cup, né? E eles estão usando para fazer esse circuito agora. Um barco que dá 100 km por hora. Tá maluco. E vai ter no Rio ou não vai ter? Vai ter. Não, foi cancelado porque eles fizeram o foil antigo, era assim em L. E eles fizeram foil novo em T. E esse foil novo em T é muito mais eficiente. Então, o barco, a manobra é mais fácil. A velocidade final não é muito diferente, mas nas curvas, nas manobras, o barco tem muito mais grip, né? Muito mais... derrapa menos. E aí aumentou muito a força nas velas na hora da curva. E aí começaram a quebrar as velas. Aí quebrou a da Martini no treino, quebrou do australiano, tinha quebrado um outro. Aí eles resolveram parar e reforçar as velas, que as velas são feitas em fibra de carbono, não são flexíveis, são velas rígidas. Não sabia. São como uma asa, entendeu? Os caras bota o barco dentro d'água, depois vem com o guindaste e bota a asa lá em cima, depois bota os stars e tal. Então, é uma tecnologia, assim, diferente. E aí, essa regata são 12 barcos, e a regata é muito curta, que é para estimular mesmo deixar a dinâmica da competição. Então, é bacana de ver, cara, mas o troço não é fácil, não. É um dos barcos andando nessa velocidade, num percurso pequeno, com tanto barco na raia. É perigoso, né? Chega a ser vai dar perigoso. acidente, né? Falar em dinâmica, nós já estamos nos acréscimos da nossa prorrogação, mas hoje tinha que ter, né, Karen, né, Armando? Hoje a gente com bicampeão olímpico, 5 medalhas em 6 edições de jogos, pai de uma bicampeã olímpica, Torben Grael, essa figura sensacional que está aqui conosco. A reta final do nosso podcast sempre tem o ping-pong com a Karen e ela faz aquela pergunta-resposta de bate-pronto. Sei que você já tem experiência nisso. Então, por favor, Karen. Vamos lá, um ídolo. Nelson Piquet. Um lugar no mundo, eu sei que você já rodou o mundo todo, mas um lugar no mundo que você fala, esse é o local que você até moraria. Cara, tem muitos lugares bacanas para morar nesse mundão. Estrada Frost? Já moro aqui, mas Itália é muito especial. Lanzarote, passei um ano morando lá também, muito especial. Eu me lembro que você falou também muito de Nova Zelândia, na época que você morou lá, né? Nova Zelândia é outro lugar. Eu me lembro que você falou disso. Espetacular. O que te tira do sério? Bota um cara bom de velejar que faz cagada no barco. Já conversou. Gaguejou, ó. Ficou preocupado em responder e tudo. Vai pro corte. Não, mas falhar na hora é importante.
Eu acho que a gente falhar, erros a gente faz, mas No treino, né? Na competição, não pode falhar na hora importante. Né? E uma mensagem final que você gostaria de dar para essa galera que está começando a velejar, que tem um sonho olímpico, mas que ainda está ali no iniciozinho, você com essa experiência toda, o que você diria para essa pessoa? Pô, eu diria que, pô, vale a pena, cara. Vai fundo. Não é fácil, é difícil, mas as coisas hoje em dia são diferentes, porque a garotada, a facilidade aí de ter as respostas todas no celular, que é Muita tudo tecnologia, imediatamente, né? Não pode, se demorar, não quer mais. Aí não dá, cara. As coisas têm um tempo para acontecer, né? Então precisa de resiliência, precisa de insistir, tentar e aprender com os erros. E aí devagarzinho você vai chegando. E o tempo passa e o Torben continua maravilhoso. 60 anos e continua velejando. 60 anos de carreira, né? Você começou com 5, né? Ali pequenininho, né? Vamos dizer que não é carreira, mas já estava na vela, né? Vamos dizer que seja isso. Comecei a velejar bem pequeno. Bem pequenininho, com avô, né? Mas a carreira em alto rendimento você ainda tem aí, falando de outras competições, não só na Olímpica. Eu queria agradecer demais a sua presença e você não vai sair com as mãos abanando. Tem o vinho Casa Real Ferrugem, 30 anos, especial para você. Olha aí que maravilha. Aí, ó, para você degustar com seus amigos, com a família. Tem, obviamente, Irmãs da Terra, também nosso patrocinador, mandando aqui para você uma caneca para você tomar aí o seu vinho, você tomar o seu chá, o seu café. Lembrando que o 3A Pode Mais tem o patrocínio Master do Supermercados Real, patrocínio de Powerade, Irmãs da Terra, Botequim do Japa, Barcelos Esportes. Esse episódio foi sensacional. Eu queria só aquele recado final de olímpico para olímpico, vai. Torben, vamos lá. A gente sabe que participar de uma Olimpíada, eu falo isso sempre, vou me repetir aqui porque o Torben não escutou ainda. Existem algumas classes de atleta, né? Existe o atleta, né, campeão estadual, campeão municipal primeiro, né? Depois campeão estadual, depois o campeão nacional. Existe o campeão mundial. Existe o cara que participa de uma Olimpíada, no qual eu participei, mas existe o cara que é campeão olímpico, que é medalhista olímpico, e existe o medalhista de ouro olímpico. E você ainda está numa classe além, porque tem várias medalhas de ouro olímpicas, né? Então, assim, eu enxergo que uma pessoa, para ter um título que você tem, a pessoa tem que pensar diferente da média das pessoas, né? Você jamais chegaria nesse patamar, né, de excelência como atleta se você não tivesse um diferencial competitivo, e isso começa, obviamente, no seu pensamento. Dito isso, o Karen já perguntou, mas eu costumo falar o seguinte: eu não quero saber o que você faz, eu quero saber o que você pensa. E quando está ali, na hora do vamos ver, na hora de chegar para definir alguma coisa, como é que é seu pensamento? Eu sei que é difícil essa pergunta, porque você não está nessa hora e essas coisas são muito dinâmicas, né? Mas como é que funciona a cabeça de um super, hiper campeão na hora da decisão, que você chega numa reta final e precisa... Você sabe que precisa daquela atitude sua para definir o que vai ficar escrito pro resto da história. Como é que funciona a cabeça de um hipercampeão? Eu acho que vai muito da sua preparação. Quanto mais preparado você está, mais confiante você está, né? Né, o fato de você ter feito tudo que estava a teu alcance, né, eu acho que é o que te dá essa confiança extra. Porque toda vez que você... as pessoas falam, às vezes, umas coisas que a gente faz no barco, cortar a ponta dos parafusos. Aí você tirar a pontinha do parafuso, cara, não faz diferença nenhuma. Aí você corta a ponta de todos os parafusos no barco, aí você põe num baldinho, aquilo já dá uma diferençazinha. Aí você tem esse mesmo approach para tudo, né? Que dá a diferença final. Aí aquilo faz uma diferença final. Então, você não deixar nada que você pode, depois, na hora, falar, pô, se eu tivesse treinado isso, se eu tivesse cortado lá a pontinha, aquilo vai te tirar a confiança. Então, é você fazer tudo que está a teu alcance.
Aí depois, pode ser que lá na competição alguém tenha feito além, ou seja, um pouquinho melhor do que você, e aí você pode não ganhar. Mas aí você vai estar tranquilo, porque você fez tudo que estava a teu alcance, então você deu o teu melhor, né? O problema é quando as pessoas não se preparam corretamente, não dão tudo que podia dar, e aí, na hora da competição, aquilo vai te tirar confiança. Então, acho que essa é a maior diferença. Bom, essa é a voz da experiência. Um professor, um ídolo, uma referência, um ícone do esporte. Torben Grael, obrigado por abrilhantar o nosso 3A Pode Mais. Foi muito bacana a sua presença por aqui. Tapete vermelho estendido, porque realmente foi um papo muito legal. Já te admirava, passo a admirar ainda mais tendo essa proximidade, sua simplicidade, sua generosidade. O Projeto Grael tá aí para mostrar isso, né? Que é importante formar cidadão, ser um homem de bem e passar a sua experiência para os outros. Não guarda só para você, mesmo diante de tantos títulos. E os títulos grandes você vê também na formação de jovens, tirando alguns que poderiam não ter oportunidade, e você mostrando o caminho para todos eles. Grande abraço para você e obrigado mesmo pela sua presença aqui. Acho que merece, né? Obrigado, gente. Foi um prazer. Valeu, Torben. Obrigado, Valeu. cara. 3A Pode Mais, siga a gente. O próximo episódio vai ser tão bacana quanto, porque a gente aqui só chama fera, né? Nosso patrocinador Master Real, também patrocínio de Paul Reid, Irmãs da Terra, Barcelos Esporte, Botequim do Japa. Até a próxima, pessoal. Bons ventos.